Boa noite, população guaribense, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente programou essa live para que se explicar algumas coisas a vocês. Então vamos falar as coisas positivas que a gente tem na nossa cidade, que poucas cidades do porte nosso têm. Nós temos 9 respiradores. Nós temos inúmeros monitores para monitorizar os pacientes. Nós temos equipamento de segurança, tudo que é necessário para os nossos enfermeiros e para os nossos médicos. Nós conseguimos organizar um centro de triagem médica antes que a pandemia chegasse até aqui. Então, gente, e mais uma coisa muito boa que a gente tem. Nós temos um respirador que é para transporte de paciente. Então, nós já temos um convênio com o SAMU, que vem a SAMUSA, que é a ambulância de urgência do SAMU, para remover os pacientes quando necessário. Mas se porventura um dia houver necessidade de uma segunda remoção, nós temos um respirador portátil que é adaptado à nossa ambulância convencional e monitores para ser instalado nela. Então nós podemos transportar até dois pacientes com toda a segurança. Então, gente, a cidade tem tudo isso. Nós montamos, a gente tem médico infectologista, tanto no hospital como no nosso ambulatório. Então nós temos 2 médicos e a gente está organizando isso, sabe? Outra coisa, nós temos desde segunda-feira, eu quero aqui agradecer ao provedor da Santa Casa, o Júnior Bauab, a gente atendendo a um pedido dos médicos plantonistas e dos médicos que trabalham no corpo clínico da nossa Santa Casa, que aliás tem feito um belo trabalho, sabe? A partir de segunda-feira nós passamos a ter intensivista por 24 horas. Nós temos um intensivista a cada 12 horas, sabe? Então nós temos um intensivista a cada 12 horas. Isso porque ele vai atender especificamente os pacientes com Covid internado. E também vai poder atender eventualmente as outras emergências que cheguem ao pronto-socorro. Por exemplo, chegar um infartado, chegar um paciente com um derrame, chegar um paciente acidentado. Então, esse médico, ele tem condição de dar atendimento a esses pacientes, estabilizá-los e colocá-los em condição de serem encaminhados, que às vezes são procedimentos que a gente não realiza aqui, sabe? Então, gente, então Guariba tem algumas coisas que poucas cidades do porte nosso têm. Aquela velha história lá de UTI, por que tem, por que não tem. A gente nunca teve uma UTI, a gente só teve uma UTI quando eu vim para cá em 1980, né? Então a gente só tem uma UTI, e isso na época ela funcionou durante alguns anos, e ela era mantida pela Associação dos Fornecedores de Cana. E a gente nunca teve UTI porque nunca teve demanda para isso. Para ter uma UTI, a gente tem que ter uma demanda. Manter uma UTI é um custo grande e a gente tem que escolher. A gente preferiu. Não tinha caso para uma UTI aqui, certo? Então, por isso que nunca teve. E para montar, hoje nós temos tudo para uma UTI. Nós temos respiradores, temos monitores. Agora, tem que ter também uma enfermagem treinada, certo? E uma cidade do porte nosso não comporta uma UTI, né?
É a mesma coisa que querer implantar aqui em Guariba, nós temos um belo centro cirúrgico. Querer implantar certos procedimentos cirúrgicos, como cateterismo, cirurgia cardíaca, isso não comporta aqui, né? Certas cirurgias ortopédicas de grande vulto, cirurgia geral como ressecção de esôfago, cirurgia de pulmão, isso não comporta aqui, não tem volume para montar um serviço. Tudo que se monta custa. E a gente não pode deixar também de faltar as coisas básicas, que é o que a gente tem que atender aqui. E a gente tem feito isso, sabe? Algumas coisas boas estão ocorrendo. Nos pacientes do asilo, só tem um internado, o restante recebeu alta. A outra parte já está isolada lá no asilo em tratamento sintomático, recebendo só remédio sintomático, evoluindo tudo muito bem, graças a Deus. É uma coisa muito preocupante. A gente só tem atualmente um paciente do asilo, mas está evoluindo bem também. Nós estamos aguardando resultado de exame, sabe? Então, são coisas boas. No asilo a gente teve apenas um óbito. E esse óbito, o teste que chegou dele de Covid veio negativo. Então é um óbito a esclarecer. A gente está investigando para determinar do que esse senhor faleceu, certo? Mas o teste de Covid dele veio negativo. Vou explicar mais uma coisinha para vocês entenderem. A gente tem dois exames, basicamente, que são feitos comumente para Covid. Um é o RT-PCR. RT-PCR. Esse exame pesquisa se a pessoa é portadora do vírus. A gente tem que fazer isso logo no início da doença, geralmente em torno do terceiro dia. Quando a gente deixa para fazer depois do terceiro dia, lá pelo 11º, esse teste pode dar negativo, certo? Outro teste que é muito usado, que a gente tem aqui, tem usado bastante, é o que é chamado teste rápido. Ele é rápido só no resultado. A gente tem que esperar ele por pelo menos de 8 a 10 dias, que é o tempo que o organismo da pessoa doente leva para produzir anticorpos, certo? Então, basicamente, são esses dois testes que a gente tem usado. Não só a gente, como todo mundo. E esse teste rápido é um teste de fácil resolução. Basta te colher o sangue da pessoa, coloca numa placa e se faz a leitura. Esse teste pode dar resultado falso negativo. O que é um falso negativo? Quer dizer, o exame, quando a gente lê na placa, negativo, mas é um resultado falso. Na realidade, a pessoa pode não ter tido um nível de anticorpos para o teste detectar. Então, pode dar um falso negativo. E o PCR é aquele exame que a gente introduz um cotonete longo, uma haste com algodão na ponta, pela narina, colhe o material da narina, depois colhe também da boca da pessoa, da cavidade oral, certo? Então a gente tem feito. Outra coisa que vocês precisam entender também, aqui em Guariba, a gente é uma das poucas cidades que faz busca ativa. O que é busca ativa? Nós temos um local de triagem médica, logo na entrada do hospital, certo? As pessoas que vão consultar, elas passam por uma triagem. Ali, o médico determina o que é doença respiratória e o que não é doença respiratória. E eles vão para locais diferentes, eles não vão para o mesmo local. Todo mundo agora já vai de máscara, certo? Anteriormente, quem chegava para consultar sem máscara já ganhava uma máscara lá. Então, nós temos uma divisão no hospital. Os pacientes que estão com uma doença respiratória, pode ser um resfriado, pode ser uma pneumonia, pode ser uma bronquite, esses vão, e o suspeito de Covid, esses vão para uma ala do hospital.
por exemplo, uma fratura, um infartado, uma doença, um paciente com vômito, uma intoxicação alimentar, vão para outra ala. Então, já se separa os pacientes aí. E nessa triagem, tem um livro de atendimento. Isso é revisto no dia seguinte pela equipe de enfermagem da prefeitura. E aqueles pacientes que têm uma suspeição, uma suspeita mais forte, a gente vai atrás desse paciente, colhe o exame deles, faz ou PCR, que pesquisa o vírus, ou então a gente, dependendo do caso, se é um caso mais leve, espera passar 8 dias e faz o teste através do sangue, o teste rápido. Com isso, quem dá positivo, a gente procura isolar e vai investigar todos os seus contatos, toda a sua família. A gente isola pesquisa toda a sua família, que são os contactantes da pessoa contaminada. E se algum desses contactantes dá positivo, nós vamos pesquisar os contactantes dele também, sabe? Porque uma pessoa com Covid tem uma capacidade aqui no estado de São Paulo de contaminar até 3 pessoas. 3 pessoas contaminadas, se elas não forem detectadas, elas podem contaminar cada uma mais 3. Então, isso já vai para 9, né? Esses 9, cada um vai contaminar mais 3. Então, fica um negócio que a gente chama de progressão geométrica. Então, a ideia é pesquisar, determinar quem deu positivo e procurar isolá-lo, sabe? A gente tem tido algum problema com pessoas que têm dado teste positivo e se recusam a ficar isoladas, sabe? Nós estamos criando, a gente tem um segmento via telefônica dessas pessoas, para saber como elas estão passando, se estão tendo algum problema, se estão precisando de alguma coisa. A gente fornece cesta básica, a gente fornece remédio, tudo que for necessário para a pessoa, para que ela não saia de casa. Mas uns bem poucos têm insistido em sair sabendo que são positivos. Então eu vou informar esses bem poucos. Nós vamos fazer boletim de ocorrência, nós vamos entregar o caso do senhor para a delegacia, vamos passar isso para o Ministério Público, e se o senhor insistir em continuar indo à rua, o senhor vai ser processado, o senhor pode tomar uma condenação, porque não é possível uma pessoa saber que ela tem o exame de Covid positivo e insistir para ir na rua, sabe? Tem um motorista da prefeitura, que eu não vou citar o nome dele, que eu fiquei sabendo hoje. Então, senhor, sei seu nome, vou averiguar o senhor de manhã e de tarde ou mais vezes. Se o senhor insistir para a rua, o senhor vai sofrer uma punição severa, viu? Então, não é possível, gente, uma pessoa que é positivo. E outra coisa, as pessoas têm que entender, 80% das pessoas são assintomáticas e são positivas e transmitem a doença. Essa é a grande dificuldade dessa doença, sabe? A pessoa é positiva, não sabe que tem, e esses positivos que são teimosos e insistem em ir para a rua, a alegação deles é que eles não estão sentindo nada. Realmente, você não sente nada. Aliás, a maioria dos positivos não sente nada, mas você transmite a doença, certo? Então, o que a gente faz é isso, é buscar as pessoas doentes, para que a gente possa isolá-las e evitar a disseminação da doença. Como a gente testa mais do que a maioria das cidades, dá positivo, porque eu falo, nessa doença, se a gente procurar, a gente acha, certo? E a gente não tem poupado esforços para fazer esse segmento e testarem as pessoas. Nós estamos com uma equipe de aproximadamente 7 enfermeiras, mais um médico. E eu, por ser médico também,
também ajuda a monitorar isso, certo? Então, isso por isso que vai dar alta, porque a gente procura. As outras cidades não fazem a testagem que a gente tem. E por eu ser médico, seria uma mentira minha, uma hipocrisia, se eu não procurasse a doença, certo? Eu ia me sentir muito mal, porque se eu quiser diminuir, parar de ter resultado positivo, é muito simples, só eu diminuir a testagem. Mas eu não acho que o caminho é esse, sabe? Agora, vou conversar com vocês. Alguém está perguntando, hoje nós estamos com 93 casos positivos, realmente. 6 desses foram PCR positivos. São exames que a gente pediu na semana passada e retardaram para chegar. Então chegaram hoje. Então, hoje nós tivemos 11 casos positivos. 6 eram exames da semana passada, que estavam parados nos laboratórios, certo? E chegaram agora. E os outros 5 são teste rápido positivo, que é feito com exame de sangue. São de pessoas contactantes, que a gente foi investigar e descobriu. As pessoas não estão sentindo nada, certo? Desses 11 positivos, um é de uma paciente que está internada em Sertãozinho. Então ela está lá, né? Agora, o restante são pessoas que são positivas e não sentem nada. E nem sabiam que tinham alguma coisa. E se a gente não detectasse, elas iam continuar caminhando pela nossa cidade, disseminando mais a doença. Mais uma coisa é importante a nossa população saber. São bastante casos, certo? E nós vamos passar, provavelmente amanhã, a gente passa de 100, porque a gente tem mais exames que a gente colheu, esses resultados não chegaram ainda, sabe? Amanhã eu vou começar a programar um teste para vários setores da prefeitura. São funcionários que estão expostos ao contato com a população. Então nós vamos testar todos eles, sabe? Nós vamos testar também pessoas doentes que precisam de locomoção para tratamento 2 a 3 vezes por semana. Nós vamos testar também. Então, amanhã a gente vai testar também os projetos que a prefeitura tem e estão em funcionamento. A prefeitura tem alguns projetos que estão em funcionamento, certo? E amanhã a gente vai testar os participantes do projeto e todos os funcionários que participam do mesmo. Então, ninguém faz isso, sabe? Poucas cidades fazem isso. E aqui faz porque eu tenho conhecimento e nós temos também infectologistas que acompanham o trabalho que é feito tanto na cidade como no hospital. Então, a gente vai ter mais testes, mas a população tem que entender, é muito teste também. Apesar da busca ativa, a gente está tendo muito teste. E o que está me preocupando agora, gente? O que está me preocupando é que a doença está chegando em pacientes idosos. Dos idosos intubados, nós temos 3 pacientes intubados. Um em Ribeirão, 2 em Ribeirão e um em Sertãozinho. 2 em Ribeirão e 3 em Ribeirão a gente tem, certo? Então, por quê? Começou a cometer gente idosa. Gente idosa é gente de mais de 60 anos, gente que tem comorbidades como hipertensão, diabetes, imunodeprimido, gente que faz quimioterapia. Então nós temos também, a gente começou a atingir os idosos. E a chance disso complicar é muito grande, porque eles estão entubados, sabe? E também eles podem desenvolver complicações respiratórias, problemas renais, e a chance deles morrerem é maior.
Até então, na nossa cidade, as pessoas que estavam adoecendo eram adultos jovens, eram pessoas de abaixo de 50 anos. E essas pessoas têm mais resistência ao organismo, e elas saíam. E agora começou a cometer os idosos da nossa cidade. Como que eles se contaminaram? Né? As pessoas se perguntam. Eles não estavam em isolamento? A maioria. Tem alguns idosos aí teimosinhos que insistem em ir para a rua, sabe? Mas a maioria estava em isolamento social. Quem levou isso para cá? Quem levou o vírus para eles? Foram os netos e eventualmente os filhos. Então, o pessoal adolescente da nossa cidade, eu tenho visto inúmeras vezes de famílias conhecidas e de famílias desconhecidas. E eles têm a preocupação que eles vão se contaminar e vão tornar portador são. E vai levar o vírus para sua casa. E na sua casa, ele vai contaminar os idosos que estão lá em quarentena, estão lá em isolamento social. Então os jovens têm que entenderem. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas essa doença não tem data para acabar ainda. E nós não atingimos o pico aqui em São Paulo nem em Guariba. E a gente está vendo que está aumentando, certo? Então os jovens têm que colaborar. Gente, quando for praticar esporte, imagino que seja muito ruim correr de máscara, imagino que seja muito ruim andar de bicicleta de máscara, mas vocês vão ter que andar de máscara, gente, para praticar esporte. As pessoas vão em 2 ou 3 e correm junto. Eu vi uma foto outro dia na internet, mais de 12 andando de bicicleta junto. Gente, se alguém tiver Covid ali naquela foto e junto com vocês, provavelmente uns 5 ou 7 já estão contaminados, sabe? E o pior é que vocês vão levar essa doença para casa de vocês. Se vocês tiverem um ente querido idoso lá, se ele desenvolver a doença, vocês podem estar certo. Vocês vão estar pondo a vida dele em risco, certo? No placar hoje, suspeitos, a gente tem 121 pessoas, 93 confirmados. Confirmados quer dizer o seguinte: desde o primeiro caso, há meses atrás, até hoje, a gente detectou através de exame 93 pessoas. Suspeitos são 121. O que é esses suspeitos? Suspeitos são pessoas que foram ao hospital ou foram ao ambulatório e passaram pelo médico. E o estado geral deles é muito bom, e a suspeita, às vezes é impossível diferenciar uma gripe comum de um paciente com Covid. O Covid, na realidade, é um tipo de vírus que provoca uma doença respiratória. Ele pode provocar uma rinite, uma faringite, uma dor de garganta, uma bronquite, uma pneumonia. Então não dá para diferenciar. E esses suspeitos são 121. Esses 121, eles estão sendo monitorados pela prefeitura, sabe? A gente liga para eles, procura saber, eles são orientados para ficarem em casa, ficarem em isolamento durante 14 dias, vencendo os 14 dias, eles estão de alta. Agora, se desenvolverem qualquer sintoma agravante, eles procuram o hospital, certo? Descartados, nós temos já 59. Isso quer dizer que 50 pessoas eram suspeitas e a gente conseguiu descartar. A gente já tem vários recuperados, inúmeros recuperados aqui no hospital, sabe? Então eu quero aqui agradecer aos médicos do hospital, à enfermagem e a todos que se empenham aqui em dirigir e fazer com que a nossa Santa Casa funcione muito bem. Nós temos hoje hospitalizados 9 pessoas. Aqui no nosso hospital, nós temos 6 pessoas.
e temos 2 em Ribeirão e 1 em Sertãozinho. Esses pacientes possuem convênio, sabe? E por isso eles estão para lá. E um dos que está em Ribeirão é um paciente que é SUS. E hoje à noite nós temos mais uma pessoa que, pelo informe que eu recebi, que foi entubada. Entubada, foi introduzida uma cânula dentro da sua boca e está na sua traqueia, mandando ar pelos pulmões. Essa pessoa também, pelo que me informaram, é SUS e ela deve ir para Ribeirão. O acordo que a gente tem com Ribeirão, os casos de leve e média gravidade a gente toca. Agora, os pacientes que precisam de suporte respiratório permanente, eles são encaminhados para cidades de referência. Essas cidades são Ribeirão Preto, Jaboticabal, Monte Alto e Batatais, na nossa região, e Sertãozinho também. Então, essas pessoas, esses entubados, vão para lá. Esse paciente está internado já há mais de um dia e ele vem apresentando uma piora progressiva, sabe? O protocolo que a gente usa aqui, gente, é o protocolo que é seguido pelo Hospital das Clínicas, sabe? E a dexametasona é usado aqui, sabe? O protocolo nosso é um protocolo bom, e tanto que é uma minoria que a gente precisa entubar e aí se é necessário encaminhar. Se for necessário ele ficar um dia, 2 aqui ou mais, nós temos uma estrutura de médico que a gente contratou os intensivistas desde segunda-feira, né? O provedor, o senhor Júnior Bauab, com dinheiro que o hospital recebeu do governo federal, nós contratamos esses intensivistas aqui. E com a aparelhagem que a gente tem uma sala de estabilização, que tem tudo que uma UTI tem. E agora nós temos até um médico intensivista também, sabe? Isso vai dar mais segurança para as pessoas e também vai dar também uma melhor retaguarda e um suporte para o nosso corpo clínico, sabe? Porque é muito difícil atender os doentes de porta, que são doentes que continuam acontecendo, que vão ao hospital, né? Traumas, fraturas, gente resfriada, gente com dor no peito, gente com enxaqueca, e assim vai. Então a gente dá um apoio ao nosso corpo clínico. E também vamos dar um atendimento de melhor qualidade à população. Então, que eu saiba, nenhuma cidade do porte nossa tem isso, sabe? E às vezes, sabe, é que eu falo sempre, eu tenho procurado agir como médico. E essa doença, ela foi politizada, certo? Isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter um raciocínio lógico para o atendimento disso. Então, eu não sou o Bolsonaro, não sou contra ele e também não sou a favor dele e nem de outros que se opõem a ele. Eu sou a favor da boa medicina, de seguir e procurar organizar da melhor maneira possível a nossa cidade. E agora, com esse aumento do número de casos, né, por causa dessa busca ativa, e também o aumento que está acontecendo naturalmente, começou a contaminar os nossos idosos. Isso me deixa muito preocupado e triste, porque a chance de a gente vir a ter complicações graves e mesmo óbitos começou a aumentar. Eu acho que aqui em Guariba todo mundo tem que se unir agora. Não é para discriminar ninguém, sabe? As pessoas estão estigmatizando, por exemplo, quem tem um familiar doente,
Parece que a pessoa ficou maldita. Isso não é para ser assim, gente. Porque você não sabe se você tem alguém na sua casa positivo. Por quê? Se a gente tem 93 casos, para saber o número de contaminados que estão andando pela cidade e não sabe que tem, multiplica por 6. Né? 9 vezes 6, né? Você vai ter já 630 pessoas. Quem me diz que você não tem um familiar contaminado? Quem me diz que na tua família não tem um assintomático? Ele não sabe que tem, não tem culpa disso, e ele pode disseminar a doença pela cidade ou mesmo pela sua família. Então eu volto a reiterar, o que aconteceu agora? Isso é uma consequência dos churrasquinhos que fizeram em Guariba, é consequência das festas. Coisa mais absurda, gente, que eu vi. Ah, vai ter uma live do Bruno e Marrone. Legal, vamos assistir. Só que convida 50 pessoas para assistir com ele, caramba. Que isso? Isso é aglomeração. Então, não é para aglomerar. Ah, vou fazer festa de aniversário, né? Ah, vai só minha família. Muito bem, 10 a 12 pessoas ou 15. Se tiver um contaminado lá, ele vai contaminar todo mundo. Se tiver algum idoso, vocês vão pôr em risco a vida dele. Então tem umas coisas que vocês precisam entender. Andar de bicicleta precisa andar de máscara. Praticar esporte de máscara. Quando for andar de carro, o carro é uma aglomeração motorizada. Botam 4 pessoas. Ah, mas é tudo da minha família. Tudo bem. E se tem um assintomático lá? Todo mundo sem máscara, aquilo é um criadouro de micro-ondas. Então quem sai de casa e vai sair de carro, já põe a máscara daqui para frente, por favor. Porque vocês podem se contaminar dentro do carro. Outra coisa que eu achei muito engraçado, né? As pessoas fazendo carreata aqui. Essas carreatas, qualquer manifestação que aglomere pessoas na cidade, elas só poderão ocorrer com autorização da prefeitura, porque, como eu falei, o carro é uma aglomeração motorizada, gente, certo? E se a gente não começar a se unir a cidade toda, eu tenho conversado com algumas lideranças políticas da cidade e religiosas. Nós temos que se unir, gente, senão isso não vai acabar bem. E você pode estar certo. Eu não estou querendo profetizar nem ser agourento, mas vou fazer dentro em breve 45 anos de formado. Então eu já vivi muita coisa, eu vi epidemia de meningite nos anos 70, em 76 em São Paulo. Eu estava lá quando a epidemia meningocócica. Depois eu vi a AIDS surgir. No início não tinha tratamento, eu vi muita gente morrer. Depois eu vi a gripe H1N1 também, que contaminou e matou também muita gente. Depois eu vi a dengue, as epidemias de dengue todas. Então a gente tem vivência. E eu sei que quando contamina grupo de risco, a chance deles complicarem, em cada 4, um complica. Complica grave e eventualmente vai a óbito. Então a gente precisa se unir, gente. Eu peço encarecidamente aos bairros que ficam fora do centro. O centro, na realidade, gente, não tem 9 casos. Por enquanto ele tem um caso, que é do centro mesmo. É uma pessoa que importou isso aí, adquiriu em outra cidade. E os outros 7 são do asilo, certo? Então, o centro é um local onde as pessoas têm se cuidado. Elas têm usado máscara, elas só saem com necessidade para a rua, sabe?
Outra coisa, gente, aonde que as pessoas aglomeram aqui na cidade? No centro, que as pessoas vão aos bancos. A gente aumentou o horário dos bancos das 8 às 14, a lotérica das 8 às 17, para evitar aglomeração. E nos bairros ao redor do centro, as pessoas, eu entendo que as casas são pequenas, não dá para ficar muito em casa, as crianças estão cansadas, elas precisam sair. Mas os adolescentes deveriam usar máscara. E os adultos, quando tiverem que sair, saem de máscara. Quando tiver, tem que conversar. Não dá para ficar só preso dentro de casa. Eu não estou pedindo para ninguém não sair de casa mais. Só fica em casa quem tem uma casa que dê condição de ficar em casa. Quem não tem, se precisar sair, saia de máscara, evite aglomeração, certo? Porque se nós não nos unirmos, essa doença não tem remédio. Essa dexametasona, gente, isso é um remédio antigo, isso é um anti-inflamatório. É que tem pessoas que o organismo tem uma reação exagerada ao vírus e tem um quadro de inflamatório muito grave. Então a dexametasona atenua a cloroquina, a hidroxicloroquina. Ninguém sabe se funciona. Nos Estados Unidos, parece que estão fazendo restrição a ela, né? O que funciona, gente, são 3 coisas. Isso é certeza. Máscara, higiene das mãos, lavar as mãos, usar álcool gel, usar álcool a 70. O álcool tem que ser a 70, não adianta ser álcool a 46. É um álcool mais concentrado. E evitar aglomeração, certo? Porque na aglomeração a chance de contaminar é maior. Então manter uma distância de pelo menos 1,5 metro, uma pessoa da outra, sabe? Essas coisas funcionam, gente. E o dia que sair uma vacina, essa vacina vai demorar ainda 1 ano, 1 ano e meio para aparecer. Até lá, ninguém entende muito essa doença, sabe? Eu tenho observado as autoridades, né, os cientistas, expressarem várias coisas. E ninguém entende bem ela. Países como a China e a Nova Zelândia, que falaram que tinha erradicado, a doença voltou lá, certo? Por que a doença volta? Eles falam a segunda onda. A segunda onda é quando termina as pessoas que têm que trabalhar, as pessoas que se expõem e são contaminadas. Aí a doença estabiliza, começa a cair, aí fala, olha, a doença estabilizou, a gente passa a ter um número muito pequeno de casos. Aí fala, olha, vamos começar a liberar. Essa liberação tem que ser com grande cuidado, tem que testar as pessoas para liberar, sabe? Por quê? Se liberar uma pessoa que não tenha anticorpos contra a doença, não tenha defesa, ela vai adquirir. Então as pessoas ficarem isoladas, os idosos e as pessoas de risco, a hora que elas começam a sair, elas podem se contaminar. Então vocês veem a dificuldade dessa doença, sabe? Ele é um vírus, é um ser microscópio, na ponta da cabeça de um alfinete, na ponta da cabeça de um alfinete, hein? Na cabeça de um alfinete, cabem milhões de vírus, para vocês terem uma ideia do tamanho dele. E esse vírus, ele, diferentemente do vírus da dengue, que é transmitido pelo Aedes, ele não. Ele é transmitido pelo ser humano, pela saliva do ser humano. E ele pode penetrar, nos contaminarmos pela boca, pelo revestimento interno da narina e pelos olhos, sabe? Então, por isso que a gente pediu para que as pessoas do comércio, que ficam mais expostas, usassem aquela máscara de acrílico, que é para evitar uma possível contaminação pelos olhos. Quando nós falamos, saem partículas minúsculas de saliva, que se chamam perdigotos.
e ela fica no ar. E o vírus também fica no ar também, sabe? Porque ele é leve. Então a gente tem que tomar cuidado quando for usar banheiro público, sabe? Aqueles banheiros de festa, aquilo lá eu falo que é um micro-ondas de Covid, porque ele não é ventilado. Elevador, gente, coisa absurda, né? Se alguém portador de Covid entrar no elevador, ele vai respirar lá, vai ficar o Covid flutuando no ar. Aí você entra em seguida, no que você inspira, puxa o ar, você pode inspirar o Covid, certo? Os bancos das praças, a gente andou colocando placa nos bancos das praças. Por quê? Se alguém espirrou, tossiu, colocou a mão na boca, passou a mão no rosto, passou a mão no nariz e colocou no banco, o vírus, dependendo das condições climáticas, pode sobreviver mais de um dia ali. Você senta no banco para descansar, põe a mão, você contaminou a sua mão, e que você esquecer, coçar o nariz, coçar a boca, enfiar o dedo na boca ou coçar os olhos, pronto, você adquiriu a doença. Outra coisa, gente, locais que vocês trabalham, vocês devem procurar manter as janelas abertas, portas abertas, para o ar circular, sabe? Em ambientes abertos, a chance da pessoa adquirir essa doença é pequena. E o importante, todo mundo usar máscara, porque aí eu te protejo da minha saliva e você me protege da tua saliva. Então, gente, Guariba tem que tomar uma decisão. Ou todo mundo se une e vamos se cuidar, ou nós vamos ter uma doença que vai ficar por muito tempo aqui, vai ser uma doença arrastada. Infelizmente, quanto mais gente doente tiver, mais chance de complicar. Esses dias eu conversei com uma médica, pediatra, e ela falou no Hospital das Clínicas Pediatras, e ela perguntou, ela conversou lá se tinha muita criança na fase escolar, de 7 a 10 anos, ou com menos internadas. E eles falaram que não, crianças são poucas. Mas, lá no Hospital das Clínicas, já tem bastante adolescente internado. Adolescentes, aquele de 12 anos para cima, né? E eles cuidam no Hospital das Clínicas da Pediatria até os 17 anos. E eles estão com muito adolescente internado. É lógico, o adolescente se contamina, a chance dele se contamina, agora a chance dele desenvolver doença é pequena e a chance de complicar é pequena. Mas quando contamina muita gente, acabam complicando. E então o HC está com bastante adolescente entubado em estado grave. E alguns, infelizmente, que têm uma vida inteira pela frente, têm falecido. Certo? Então, gente, é isso, sabe? Eu acho, primeira coisa, vamos ter respeito por essa doença. Ela existe, o vírus, eu tiro o chapéu para ele tem uma capacidade de infectar as pessoas grandes e ele tem uma letalidade. Letalidade é a capacidade de ele matar as pessoas, não é pequena não. Ele mata mais do que a dengue, ele mata mais do que a dengue, ele está matando mais do que acidente de trânsito, ele está matando mais do que baleado, outro dia eu estava vendo um artigo, até câncer ele está matando mais, certo? Não adianta ficar em pânico, nós temos que se informar, nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença, certo? E se proteger dela, né? A espécie humana não vai acabar. Então, eu acho que a gente tem que se informar, se cuidar e aprender a conviver com ela, porque isso vai durar meses ainda, sabe? E as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que viver, e nós vamos... E a humanidade já teve outras pandemias, e a humanidade superou, e ela vai superar, sabe?
Deus não colocou isso para nos exterminar, não. Se Ele quisesse exterminar, Ele teria meios muito mais fáceis, sabe? O mundo estava tomando um rumo muito ruim, muita ambição, muito apego a valores materiais, países desenvolvidos explorando países subdesenvolvidos, a ganância do homem ameaçando guerras, né? Então Deus mandou para nós aqui um vírus que é democrático. Ele atinge rico, atinge pobre, atinge desenvolvido, atinge subdesenvolvido e botou todo mundo de joelhos, sabe? Então, gente, nós vamos superar isso aí. Mas essa doença eu aprendi, a gente tem que ser solidário. Então, mais uma vez, não discrimine ninguém, gente. As pessoas que porventura tiveram um familiar ou tiveram essa doença não tem culpa. E você deve ter pode até ter na sua família, que é assintomático. E de repente ele pode contaminar muitas pessoas da sua família. E o problema, gente, são os mais de 600 que estão andando pela cidade e não sabem que tem. Por isso que a gente está procurando eles e procurar isolar. Vamos ser solidários, vamos colaborar, né? A gente está começando a ter frio aqui em Guariba. Hoje chegou um cobertor, mas eu mandei devolver, porque o cobertor que veio, eu mandei fazer um teste de lavagem muito ruim. Ele não aguentou uma lavada. Então eu mandei devolver, mandei preparar uma outra licitação de mais 500 cobertores, mais um cobertor de qualidade. Então, a campanha do agasalho, nós não estamos tendo... se você tiver alguma roupa, se você quiser usar, você tem que lavar ela bem, porque senão a gente pode pegar uma roupa usada e devidamente não higienizada, a prefeitura não tem como higienizar, e passar uma doença para alguém, principalmente o Covid, que ele sobrevive alguns dias em tecidos. Então, quem puder fornecer roupas que não precisam ser caras, mas que aqueçam as pessoas, ou cobertores, não precisa ser caro, mas que possam aquecer as pessoas, entregue nos locais de recolhimento que tem na cidade, certo? E Guariba, para encerrar, se a gente não se unir, se a gente não juntar todos, todo mundo vai ter que colaborar. A gente vai ter muito, como nós vamos falar, nós vamos ter muito ranger de dentes e choro por aqui, certo? Mas, e mais uma vez eu quero agradecer aos funcionários da prefeitura por todo o trabalho de limpeza da cidade, manter a cidade em ordem e pedir para a população, vamos colaborar. É como eu falo, Guariba é uma extensão da sua casa. Então não vamos sujar nossa cidade, vamos mantê-la em ordem, vamos colaborar, que a gente vai passar por isso, tá bom? E outra coisa também, o nosso comércio não é o problema. E também não é para a gente se dividir, sabe? As pessoas que se cuidam e as que não se cuidam. Não adianta querer botar a culpa em ninguém. A gente não pode deixar ninguém para trás. Eu vi algumas postagens aí no Facebook, postagens agressivas, sabe? Querendo culpar determinada ala da cidade culpando a outra, determinado bairro. Gente, não é assim. Se a gente não for se unir, ninguém pode ficar para trás, gente, certo? Então ninguém tem culpa. A gente tem que ser solidário e um ajudar o outro. Se a gente não ajudar, nós não vamos sair. Se um bairro ficar para trás, nós não vamos sair. Então vamos se unir. E não adianta querer... Agora não é hora de brigar, agora é hora de se unir. Mesma coisa eu falo para o Brasil. O Brasil não tinha mais que brigar, o Brasil tinha que ter paz. E através dessa paz, a população se unir e todo mundo vai se unir. Aí a coisa vai para frente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.